Você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos ao vivo também pelas ondas do rádio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Palmeiras 5, Ponte Preta 1. Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo com o José Manuel de Barros. A análise desse Palmeiras avassalador na Arena Barueri, Bruno. Olá, Pedro. E foi para isso mesmo, né? Não é exagerado o placar, não. Foi jogo para goleada. O Palmeiras era o favorito claríssimo do confronto, né? Acho que ninguém tinha dúvida sobre o favoritismo do Palmeiras. É que tem aquela coisa lá, o jogo único, às vezes acontece, né? Um jogo único abre uma possibilidade, às vezes, de uma zebra, de uma surpresa. Se o Palmeiras demora para fazer o gol, fica um 0-0, começa a ficar um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso, ou a Ponte vai lá, consegue um gol numa bola parada, num contra-ataque. Você pode complicar, um jogo único abre essa possibilidade. Mas quem fez o gol cedo foi o Palmeiras, né? Com 2 minutos o Palmeiras fez um gol e aí ali acabou, acho que qualquer chance. A chance era arrastar o 0-0, tentar deixar o Palmeiras mais nervoso, mais ansioso, mas é o Palmeiras que faz o gol logo de cara. E acabou, né? Aí a Ponte ia ter que se expor, o emocional dos dois lados, né? O Palmeiras mais confiante, a Ponte já desaba de vez ali, uma possibilidade de dificultar o jogo logo no início. Então, acho que o gol, aos 2 minutos do Flaco Lopes, abriu caminho para o que virou o jogo. Um passeio, uma goleada do Palmeiras. Flaco Lopes com 3 gols, artilheiro do campeonato, né? Um grande campeonato do argentino, né? Talvez aí o campeonato para afirmação dele no Palmeiras como centroavante titular. E todo mundo jogou bem, né? Mas dá para destacar alguns. O Mike fez uma excelente partida. O Endrick não fez gol, mas jogou muito bem. Veiga jogou muito. Piquerez, que estava um pouco abaixo, fez gol também. Zé Rafael, enfim, o Aníbal Moreno de titular. E, aliás, eu acho que essa que jogou hoje, nesse momento, é a melhor formação que o Palmeiras tem. Até pensando ali em semifinal, final, essa é a melhor formação. Desde a reta final do Brasileiro do ano passado, o time encaixou melhor com uma linha de 3 zagueiros. Pode ser o Marcos Rocha como terceiro zagueiro, ou podem ser 3 zagueiros mesmo. O Gomes está machucado, né? Por isso, Rocha, Luan e Murilo. Porque com 3 zagueiros, o Endrick ele pode jogar na sua melhor função. O Abel, em alguns jogos, contra o Mirassol e contra o São Paulo, jogou com linha de 4. E o Endrick, sem a bola, tinha que fazer o lado direito. Ali eu acho que ficou ruim para o Endrick. Porque o Endrick não é nem um ponta e nem um centroavante. Ele é um segundo atacante. Ele não é aquele cara para jogar bem aberto ali, colado no fundo, e também não é um cara de área. Então, com essa formação, o Endrick pode jogar partindo da direita para o meio, como ele se dá muito bem. Tem um cara na área, que é o Lopes, então ele não precisa ser o homem de área. E quem faz a linha de fundo é o Mike ali do lado direito. Então, acho que essa é a melhor formação. E o Aníbal é titular, né? O Aníbal como um primeiro volante. Ele é o jogador do elenco que tem essa característica de primeiro homem, aí dá liberdade para o Zé Rafael. Então, eu acho que essa formação atual é a melhor que o Palmeiras tem. Se o Gomes estiver de volta aí numa reta final, ele entra ali ou no lugar do Luan ou no lugar do Marcos Rocha. Até preferia no lugar do Luan. Acho que o Marcos Rocha dá uma leveza aí para esse time com 3 zagueiros. Então, para mim, é essa formação, talvez entrando o Gomes, se tiver condição, é a melhor que o Palmeiras tem para a reta final. Hoje ele deixou o Richard Rios no banco de reservas, entrou com o Marcos Rocha no time titular, uma dobra de laterais. Marcos Rocha, Mike. Essa dobra de laterais, em outros momentos, foi muito criticada, né, pelo torcedor do Palmeiras. O Abel utilizou na Libertadores do ano passado, até naquela queda contra o Boca Juniors, ele utiliza os 2 laterais. Funcionou contra o Deportivo Pereira no ano passado, naqueles 4-0, e depois o time teve muita dificuldade para se encaixar com esses 2 laterais. Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. O Palmeiras deu show 5-1 para cima da Ponte Preta, hein, Flávio? Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno, amigos. Pedro, nenhuma surpresa, né? O Palmeiras, até pelos números que você colocou aí, 11 vezes semifinalista, o Palmeiras sobra no futebol paulista. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. O time do Palmeiras, ele está numa condição muito tranquila, né? É até desproporcional. O jogo de hoje, por exemplo, completamente desproporcional, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por isso que eu sou totalmente contrário ao campeonato regional. Isso aí já é uma fase decisiva. Olha a diferença de um time para o outro. A ambição da Ponte Preta era não cair, prioritariamente, como é não cair na Série B para C, que ela quase caiu no ano passado, no ano retrasado também, e ganhar do Guarani. O Palmeiras é outra coisa. O Palmeiras ele tem outra pegada, briga por todos os grandes títulos. É uma briga completamente desigual, uma briga completamente fora de qualquer padrão. O Palmeiras jogou muito bem, você lembrou dessa história, mas faltava o Endrick naquele time.
Isso. grande crítica naquela fase da Libertadores é que o Abel não utilizava o Endrick. O Endrick, em campo, ele cria espaço por todos os lados do campo. Se movimenta muito, toca a bola, joga com muita facilidade. O Flaco Lopes está cumprindo aquilo que a gente imaginava que ele seria mesmo lá atrás. E aí sim, mérito para o Palmeiras de ter paciência, de esperar por ele. Parece que houve até sondagem, né, para empréstimo. Então, River Plate. Falou, segura que eu quero. Realmente ele é um jogador bem diferente do Merentiel, que o Palmeiras emprestou e fez muito. Não deveria nem ter contratado, né? Então o Palmeiras tem um time que sobra. E aí entraram os meninos, deu para ver que também na reserva o Palmeiras tem jogadores muito importantes. Então, nada de surpreendente, nenhuma novidade. É uma diferença absurda que poderia ser até mais de 5-1 se o Palmeiras não tirasse um pouquinho o pé. O segundo tempo foi, né? Vamos lá, um treinão e tal. Se o Palmeiras força mais, a coisa seria pior. Ganhou sem forçar muito, né? Goleou sem forçar muito o Palmeiras bem, né? hoje. Dá bem, né? 5-1. E até um detalhe, assim, que para mostrar como o Palmeiras está forte, né? A Ponte ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians. Né? Porque, sim, claro que a Ponte é um time que estava na Série A2 ano passado, voltou esse ano. Na Série B ela tem brigado mais embaixo mesmo. Mas, assim, ela ganhou do São Paulo e do Corinthians. Então, dá a impressão, com o jogo de hoje, que assim, é um time horrível da Ponte Preta, que o Palmeiras ganhou porque a Ponte é muito ruim. Não é exatamente isso. Assim, há uma diferença enorme entre Palmeiras e Ponte, mas quando a Ponte pegou o São Paulo e pegou o Corinthians, não foi essa diferença. Contra o Santos até foi, que eu até comentei, Santos e Ponte, foi na segunda rodada, que a Ponte melhorou depois. Ela começa mal, tomou 3 do Santos na Vila, mas depois ela melhora, tanto que classifica. E vence o São Paulo e vence o Corinthians em Itaquera. Foi a primeira derrota do Antônio Oliveira no Corinthians. Já era um Corinthians com o Antônio Oliveira que melhorou, pelo menos nos resultados. Não foi naquela sequência de 5 derrotas. A Ponte ganha depois do Corinthians. Então, para ver como o Palmeiras, ele está à frente, não só a Ponte. Claro que no Clássico, o São Paulo dificulta para o Palmeiras, por exemplo. O Corinthians nem tanto. Mas você vê que os outros grandes têm problemas com a Ponte. O Palmeiras não. O Palmeiras pegou e atropelou. Pedro, lembrou muito esse jogo, o jogo da Copa da Inglaterra, hoje à tarde, né, começo da tarde, quando o Manchester City ele faz 2-0 no Newcastle e para de jogar. Ele precisa classificar. Vai ficar preocupado, golear o jogo. Pra quê? Vou tocando bola. Não teve jogo no segundo tempo. Foi a mesma coisa. O Palmeiras maneirou pra caramba. O que ele ganharia de meter 8, 10? Não muda nada, né? Então foi assim, aquele jogo que o time, o superior, o tão superior, ele desiste do jogo. Simplesmente desistiu. Com isso que a Ponte tem, com toda a ressalva que o Bruno fez, com esse time da Ponte, ela não vai ter condição de subir de novo. É um time muito fraco. Então, realmente, é desproporcional. Né? E pegou o Palmeiras e tal. Então, deu até esse azar, né? Pega um time menos competitivo do que o Palmeiras, até podia criar alguma dificuldade ou não tomar o totó que tomou. Mas a Ponte Preta ganhou do Corinthians em Itaquera e ganhou do São Paulo. Lembrando aqui, né? Porque tem muita gente comentando, não, porque o Palmeiras pegou um time que não desafiou ninguém. O Ituano também ganhou do Corinthians, né? Ganhou. Foi o único jogo que ele ganhou. Foi. Pois é. Mas assim, tem gente comentando, não, mas o Palmeiras goleou a Ponte Preta, só que a Ponte Preta não desafiou ninguém no campeonato. Peraí, ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians, né? A primeira derrota do São Paulo. Perdeu do Santos e agora perdeu do Palmeiras. Mas ganhou de 2 times grandes aqui. São Paulo. Não tá uma Ponte por base, não. Isso que vocês falaram, são números, dá para discutir, mas não dá para medir a força do Palmeiras comparando com a Ponte Preta. É muita diferença. Não, sim. Mas o Palmeiras está sobrando. O Palmeiras pode ter alguma dificuldade contra o São Paulo, por esse negócio da tradição, o São Paulo, o encaixe de jogo que a gente sabe que pega e tal. Fora isso, dentro da normalidade, ninguém encara. Nem o Santos, que está fazendo uma boa campanha. Então não tem como encarar, é muito diferente. Dá para fazer até um paralelo com o Rio de Janeiro, porque eu estava falando isso com o PH, né, com o Pedro Henrique Sperber, durante o jogo. O Flamengo, quando está bem, esse ano o Flamengo está bem, você não imagina se o Flamengo pega uma semifinal com Nova Iguaçu ou com qualquer pequeno lá, você não imagina que o Flamengo vai ser eliminado, como você não imaginava. Vasco e Nova Iguaçu amanhã, alguém crava que o Vasco vai passar? Vasco e Nova Iguaçu, alguém tem certeza absoluta que o Vasco vai passar no Nova Iguaçu? Se fosse o Flamengo... Igual assim, amanhã tem muita gente em dúvida, eu tenho essa dúvida. São Paulo e Novo Horizontino. Verdade. Dá para cravar? São Paulo vai passar? Não. E Palmeiras e Novo Horizontino, ele seria bem favorito, apesar do Novo Horizontino ser um time melhor que a Ponte. O adversário do São Paulo é mais difícil que o do Palmeiras. Novo Horizontino foi um time que quase subiu para a Série A do Brasileiro.
Mas se fosse Palmeiras e Novo Horizontino, acho que as pessoas não teriam muita dúvida. Provavelmente seria um jogo mais difícil do que foi hoje o da Ponte Preta, que o Novo Horizontino realmente é melhor. Mas as pessoas não teriam dúvida. Então dá para fazer esse paralelo. Se o jogo fosse Flamengo e Nova Iguaçu, ninguém teria dúvida. Vasco e Nova Iguaçu, tá todo mundo aí, quem sabe, né? O primeiro jogo foi 1-1 e o Nova Iguaçu teve muita chance de ganhar. E amanhã o Nova Iguaçu joga pelo empate, o Vasco precisa ganhar. Se o Nova Iguaçu for para a final, vai ser uma piada a final, né? Vai ser uma brincadeira. Vai ser uma brincadeira. Palmeiras 5, Ponte Preta 1. Vamos para a cabine da Jovem Pan na Arena Barueri. José Manuel de Barros, você que soltou a voz, transmitiu 6 gols, hein, Zé? Não é pouca coisa. A sua análise desse jogo, dessa vitória do Verdão, garantido em mais uma semifinal do Campeonato Paulista, José Manuel. Foi muito legal, Pedro. Encarando essa temperatura baixinha aqui, tranquila, né? De 32, mas com sensação de 40, sei lá, viu? E continua, viu? Em torno de 30 graus não tá fácil, não. Mas o público ficou abaixo dos 20 mil. O melhor público aqui da Arena Barueri foi no clássico entre Palmeiras e Corinthians, com quase 30 mil torcedores, né? 29 mil e tralalá. Quase bateu 30 mil pessoas aqui. Mas no histórico do Palmeiras jogando aqui sempre dava 22, 25, 23, sei lá, né? E ficou abaixo hoje com 18 mil, principalmente se tratando de um jogo de quartas de final, mas com o palmeirense muito consciente de que o Palmeiras era muito superior e passaria, né? E foi um Palmeiras com outra pegada. Eu realmente imaginava que fosse um jogo, eu tinha um palpite de 3-0 pro Palmeiras no jogo de hoje, e muita gente dizia, se jogar o que jogou contra o Botafogo pode correr risco, né? Falei, não vai, agora é mata, né? Agora é jogo decisivo e o time tem essa pegada. O Abel, aquilo de sempre, tem um time na mão, né? São jogadores, a maioria atuando junto já há muito tempo. E o Palmeiras foi absoluto no jogo. Você pode analisar as fragilidades da Ponte Preta, mas foi um Palmeiras que jogou o futebol dele, né? Às vezes o Palmeiras, por exemplo, pode não render tudo que sabe, né? Mas hoje não. Hoje realmente ele foi avassalador. Primeiro tempo, então, sobrou, né? Jogadas pela direita, pela esquerda, inversão de jogada e lançamentos longos ou do Everton ou dos jogadores de meio campo, passes rápidos com o Hendrick, que foi um meia no jogo de hoje, como o Bruno falou mais cedo, o Rafael Veiga no primeiro gol, o passe dele pro Piquerez foi lindo, tivemos jogadas lindas, né? E o centroavante metendo 3 gols no jogo, você vai reclamar de quê, né? Então o Palmeiras que veio aqui pra Arena Barueri tá muito feliz, aliás, tô vendo no gramado aqui os jogadores que jogaram pouco ou que não jogaram, fazendo ali aquela roda de bobinho com gols pequenininhos ali, fazendo um trabalho físico após essa partida entre Palmeiras e Ponte Preta. Palmeiras no primeiro tempo fez 3-0 e o Pedro Rocha pegou muito, viu? Poderia ter fechado o Palmeiras já com 5-0 no primeiro tempo, né? Tá muito quente, no segundo tempo Palmeiras meio que diminuiu um pouco a velocidade do jogo, ainda assim fez um gol e depois das alterações, fez o gol também do Lopes, foram 2 gols no segundo tempo, e depois com as alterações, com o Estevão, com o Rony, com o Luiz Guilherme, com esses garotos entrando, o Caio Paulista doido pra marcarem um gol, o Rony, nossa, fica querendo a bola toda hora, querendo muito jogar, deixar uma marca aqui no final da partida, aí o Palmeiras voltou de novo a imprimir um ritmo maior no jogo, né? Mas a Ponte Preta correu o risco de até sofrer uma goleada maior no jogo de hoje, tanta foi a diferença entre Palmeiras e Ponte Preta, já esperado pela diferença de times, né? Palmeiras a gente coloca como favorito para brasileiro, para Libertadores, para qualquer competição. No Paulista ainda mais, né, Pedro Marques? Palmeiras, para mim, é o favorito para levantar essa taça do Paulistão. Tem essa vantagem de decidir, quem sabe, na Arena Palmeiras. Agora vai ganhar uma semana aí de data FIFA para poder testar a nova grama do seu estádio, para ver se está tudo certinho e voltar para o seu estádio para deixar de jogar na Arena Barueri, né, e fazer valer essa condição de mandante. A melhor campanha geral, mais uma vez, foi do Palmeiras. Hoje, 5-1 na Ponte Preta, com direito a 3 gols do Flaco Lopes. Tinha uma época que enchia um saco da Leila, né, Flávio? Ah, cadê o centroavante? Tem que contratar o centroavante. O Palmeiras trouxe o Flaco junto com o Merentiel. O Merentiel acabou não ficando, o Flaco ficou até mais jovem do que o Merentiel, né, o Flaco Lopes. E parece que 2024... já é o ano dele, já vem sendo o ano dele. Será que a gente pode esperar também mais do Flaco Lopes aí na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Flávio? Será que esse é o ano definitivo do Flaco Lopes? Eu acho que sim.
Ele, desde que chegou, eu sempre gostei desse jogador. Sempre vi nesse jogador virtudes, mas ele oscilava, é uma verdade. Vi o jogo dele no Nordeste. Ceará. Ceará, né? Eu vi falar, esse cara ele sabe jogar bola. A gente pega esse macetezinho, né? Dá para ver que ele sabe jogar. Ele deve ter tido alguma dificuldade de adaptação, deve ter tido alguns problemas com a cidade, método de treinamento, não dá para saber exatamente o que, mas, enfim, ele teve as suas dificuldades. E aí o Palmeiras teve paciência de esperar, o Abel também viu, né, pelo jeito que a gente estava vendo, que ele tinha virtudes. E aí quando o cara sabe jogar bola, e quando o cara tem respaldo, é questão de tempo do cara começar a render. E agora, normal. A única coisa que eu acho que o Palmeiras pode ter alguma dificuldade é que ele vai perder o Endrick. E o Endrick é o principal atacante do Palmeiras. Sem o Endrick, eu já não sei como é que ele vai fazer. Que é um outro time, é uma outra equipe, é uma outra formação. Então isso realmente é uma coisa que eu tenho uma certa dúvida. Fora isso, com relação ao Flaco Lopes, é bem tranquilo. É um jogador que já deu certo, Pedro.